A aula de hoje é sobre a filosofia da técnica, né? Jonas defende que é preciso fazer uma filosofia da técnica, ok? E eu vou partir, então, de reflexões de 4 autores: o Martin Heidegger, o Hans Jonas, o Hans-Georg Gadamer e o Pierre Aubank. E o curioso é que os 3 últimos, o Jonas, o Gadamer e o Aubank, foram alunos de Heidegger, tá? Então, a gente vai vai perceber claramente traços heideggerianos, né, da ontologia do tempo, do ser como tempo, né, do ser como processo, nas abordagens desses outros 3 autores. Então, eu vou começar falando do Heidegger, depois eu vou falar do Jonas, aí vou dar um cafezinho, porque eu estou um pouquinho cansada e preciso depois, tá? Depois a gente volta e fala do Gadamer e do Aubank e faz a discussão, tá bom? Então, o Heidegger vai tratar da técnica numa famosa conferência que ele dá em 1953, intitulada A Questão da Técnica, que é o primeiro texto de um livro, Ensaios e Conferências, da editora Vozes, que quem estuda Heidegger aqui sempre usa esse livro, tá? É uma conferência pequena, são 30 e poucas páginas, mas importantíssima, né? E a partir do pensamento que ele expõe nessa conferência, vai ser, vamos dizer assim, os outros 3 autores seguem essa esteira, tá? Então, na conferência A Questão da Técnica, Heidegger reflete sobre a técnica considerando 2 momentos epocais, antes e depois da modernidade, apontando que ambos esses momentos são essencialmente modos de desvelamento. Aquela história do conceito de verdade como desvelamento, né, de Heidegger. A verdade é algo que está oculto e que aparece, né, por isso desvelamento. Então, a técnica antiga e a técnica moderna são ambos modos de desvelamento, porém modos radicalmente diferentes no que diz respeito à relação do homem com a natureza e com a própria técnica. Ele critica a técnica moderna como promotora do esquecimento do ser e analisa a profunda influência dessa prática humana sobre a nossa compreensão da realidade. Tendo sempre em mira uma relação livre com a técnica, uma relação verdadeira, desveladora, né, no sentido heideggeriano, ele vai iniciar em uma reflexão partindo do conceito instrumental e antropológico da técnica e aproxima a noção de meio ou instrumento da noção de causa, né, isso em relação às 4 causas aristotélicas, né? Então, ele se utiliza dessa teoria aristotélica das 4 causas, fazendo uma interpretação ontológica dessa causalidade. As 4 causas estão comprometidas com a produção de algo, e elas respondem por que algo que não existia vem à existência. E isso é um desvelar do que estava oculto, né, diz Heidegger. Então, como causa, a técnica é uma perspectiva segundo a qual as coisas vêm à luz, as coisas aparecem, as coisas se desvelam, né? Essa caneta não existia antes que a fábrica a fizesse, certo? Então, quando a fábrica produziu essa caneta veio à luz, essa caneta apareceu, né? Todavia, os modos de se dar esse desvelamento são totalmente distintos antes e depois do advento da modernidade. Para Heidegger, a técnica pré-moderna é uma produção, é uma poiese. Ela traz a presença, ela deixa aparecer, ela origina algo, né? Poiesis é criação, né? Produção, literalmente, em grego, né? A poiesis não é uma produção exclusivamente humana. Na natureza, ela se dá continuamente, né? A árvore produz os frutos, né? Enfim, os mamíferos geram os seus bebezinhos e etc. Tudo isso é poiese, né? Quando a árvore está crescendo, isso é uma produção da natureza. Então, como produção, a técnica pré-moderna implica uma relação de cuidado com a natureza. O agricultor lavra a terra, semeia, rega, enfim, cuida da natureza e a protege para que ela produza bons frutos, bem como o artesão prepara o couro para produzir os melhores sapatos, por exemplo. Esse é um exemplo clássico de Aristóteles, né? Na técnica pré-moderna, as qualidades naturais dos entes são respeitadas e consideradas, e suas funções são determinadas pelas qualidades por essas qualidades que eles apresentam. Nessa perspectiva da técnica, se respeita o ser dos entes e há uma certa continuidade entre a produção natural e a ação humana. A ação humana, de certa forma, complementa, ajuda, né,
preenche espaços que a natureza pudesse deixar. Né? Então, assim, na técnica pré-moderna, o agricultor ajuda as plantas, né, cuidando do solo, regando, para que ela dê os melhores frutos. Então, ele ajuda a natureza. Então, na técnica pré-moderna, o homem é um auxiliar da natureza, vamos dizer assim. Tá? Enquanto a técnica, um auxiliar e um cuidador da natureza. Enquanto a técnica pré-moderna produz, a técnica moderna, ela explora. Ela impõe à natureza algo que lhe é demasiado, estabelecendo com ela uma relação de conflito e não de cuidado mais. A técnica moderna interage agressivamente e impõe à natureza um fornecimento de energia de maneira descabida, não permitindo que os entes sejam o que são e exigindo dos entes justamente o que eles não são. Então, por exemplo, quando antes da modernidade, uma pessoa olhava um rio e apreciava, vamos dizer assim, as águas correntes, os peixes, as algas, a vegetação, o remanso do rio e tal. Depois da modernidade, um engenheiro olha o rio e pensa, aqui é uma represa, vai produzir tantos quilowatts-hora. Né? Então, se esquece o ser do rio, que é essa água corrente com os peixes, etc. A situação natural, né, como o rio aparece, e nessa visão da técnica, nessa abordagem da técnica moderna, todos esses aspectos, né, que são específicos desse ser são esquecidos e o que se vê é apenas o que está disponível, que pode ser tornado disponível para a ação humana. Né? A energia, toda a natureza fica reduzida ao que a gente chama de disponibilidade, né? Fica tudo disponível para os desejos e satisfação de desejos e necessidades humanas. Então, por exemplo, um frango já não é mais aquela ave bonitinha, uma galinha que cuida dos pintinhos, que cisca, né? Que faz cocoricó, etc. e tal. Ela é proteína para nutrir o nosso corpo. Né? Então, essa é a visada. Então, isso é o esquecimento do ser dos entes, né? E nisso se esquece até o ser do ser humano, né? A essência, a autenticidade do próprio ser humano. Então, a técnica moderna desmistifica a natureza, dessacraliza. Quando eu usar esse termo sacralidade aqui, não é no sentido religioso, mas mais no sentido jurídico, no sentido de inviolabilidade, aquilo que não se pode mexer. Né? Na religião talvez seja algo parecido, mas eu prefiro focar nesse aspecto jurídico, que a gente evita os problemas com as pessoas que não são religiosas, vamos dizer assim. Né? Então, essa inviolabilidade, então, a técnica moderna, ela não respeita essa sacralidade, essa inviolabilidade da natureza, né? E dispõe dos seres da natureza como fonte de energia para as demandas humanas. Os entes da natureza não são mais considerados em suas qualidades particulares, tudo tem um valor comum. Pela retirada, então, do elemento formal, dessa especificidade de cada ser natural, a técnica moderna tem uma visão que uniformiza tudo pela matéria, né? Tudo por baixo. Os entes da natureza perdem o seu ser, perdem a sua distinção qualitativa e passam a ter apenas um valor quantitativo, passam a ser reserva, são reduzidos à matéria a ser utilizada sobre a qual a técnica incide, tornam-se mera matéria a ser manipulada pela intervenção técnica do homem. E tudo isso então é reduzido à disponibilidade. Heidegger foi um dos primeiros a perceber que isso está acontecendo no nosso tempo em relação ao modo de ser do homem se relacionar com a natureza. Há uma relação violenta do homem em relação ao que é desvelado nessa perspectiva moderna da técnica, porque a técnica continua sendo um modo de desvelamento, mais violento, agressivo, né, que esquece o ser dos entes e reduz tudo à matéria e disponibilidade. Então, a técnica moderna tem domínio sobre os entes naturais para processá-los com vistas a algum fim humano. Se na técnica pré-moderna o ser que é produzido ele vem a ser, na modernidade, esse vir a ser é forçado, essa produção é forçada. A técnica moderna desvela aquilo que naturalmente não viria a ser. Então, uma caneta, a natureza não produz canetas. Né? Então, a técnica moderna vai produzir coisas que não são naturalmente produzidas. Né? Elas não viriam a ser se não fosse pela ação agressiva da técnica. Então,
na técnica moderna, a relação sujeito-objeto dá lugar a uma relação não essencial, uma relação de disponibilidade. A técnica moderna desvela o que é disponível, que pode ser funcionalizado para entrar na cadeia produtiva de transformação de energia que ela mesma, a técnica, impõe. Essa cadeia de exploração da natureza não é ao acaso. A técnica moderna acaba com o ser dos entes e submete tudo o que é desencoberto a cálculos e planejamentos, podendo-se fazer o que se quiser com os entes, de acordo com os fins estabelecidos. A segurança desse processo se dá pelo pensamento que calcula as possibilidades de sua realização, a razão calculante. Lembram-se de Heidegger considera que a mente humana tem duas partes, né? A razão meditante e a razão calculante. A razão calculante é essa do engenheiro, essa da engenharia, que produz, que mede, que calcula, que matematiza tudo. E a razão meditante é aquela parte que tem uma apreciação do todo, uma visão panóptica, uma visão panorâmica, né? E que procura compreender, ter uma noção do todo e não só do que é matematizável, né? Então, essa segurança, a segurança desse processo se dá pelo pensamento que calcula as possibilidades de sua realização, que é algo do domínio das ciências matemáticas da natureza e da física moderna. Então, diz o Heidegger que a ciência moderna ela já surge subordinada à essência da técnica. Na modernidade, se perde o modo específico de se lidar com os vários entes. Como os entes são todos considerados, não são mais considerados em suas virtudes, eles são todos intercambiáveis, né? Se você não tem proteína de frango, faz proteína de outra ave, né? E, enfim, você reduz tudo à matéria do que você precisa. Okay? Então, tudo é intercambiável, né? Se você não pode usar uma coisa, você procura outra coisa na natureza que substitua aquela. Tudo e qualquer coisa pode ser recondicionado para todo e qualquer fim. Os elementos da natureza significam reserva de energia a ser extraída, transformada e consumida. A técnica moderna altera o modo de ser das coisas para dispor da sua energia. Quando se lida com a natureza como disponibilidade para exploração, o ente que vem ao nosso encontro é o que nos está disponível. Há um domínio sobre tudo que é dado e o próprio homem também se torna disponibilidade. Essa forma técnica de ver a realidade veio se impondo como o modo, o bem grifado, de ver o mundo, a ponto de não parecer haver outro olhar. Isso é que é interessante no Jonas, e mesmo Heidegger aqui está apontando para isso, que essa dinâmica da tecnociência moderna, né, ela envolve as pessoas de tal maneira que parece que não tem outro modo de funcionar, não tem outro modo da humanidade existir que não seja esse, né? Então, isso é bacana também de pensar que assim, existem outras formas de vida humana, né, outros modos de viver que não seja esse baseado no consumo, né, no binômio produção-consumo, produção-consumo, produção-consumo. Aliás, nós só vivemos isso há 300 anos para cá. Então, para Heidegger, exatamente esse é o perigo de as pessoas de se pensar que não há outra forma de vida que não seja essa forma técnica, tá? Que reduz o ser das coisas, né? O ser dos entes da natureza. A técnica moderna é tão avassaladora que nada lhe escapa. Há algo que é próprio do homem que se perde com ela, que é da dimensão do cuidado, da dimensão do deixar ser, da contemplação, da razão meditante, de estar aberto às coisas. O ser humano impõe para o que o ente vai servir, não se escuta mais o ser dos entes. Hoje, a essência da técnica nos faz experimentar a realidade, então, como disponibilidade. E o desenvolvimento conjunto da ciência, da técnica e do capitalismo cada vez mais afasta o ser humano da sua transcendência. A sociedade de consumo acompanha a essência da técnica e a própria essência da técnica. E é próprio da essência da técnica moderna fazer de tudo para impedir o seu próprio desvelamento, que se perceba que ela é apenas um modo de ver as coisas, né? É um modo de ser, é um modo de ser no mundo. A imposição da técnica moderna permeia tudo e dentro dela não podemos alcançar a sua essência, ela se esconde, né? Para Heidegger, esse modo de lidar com o mundo como disponibilidade não é uma escolha do homem. O que ocorre independe do homem, ele também está disponível. É o que ele chama, o homem responde apenas ao envio do ser, é como se fosse uma espécie de destino do homem, né?
É esse momento da história do ser que determina, então, essa relação de disponibilidade. A maioria dos seres humanos responde à essência da técnica e vive uma espécie de esquecimento. Na técnica se dá esse esquecimento do ser. E também o ser humano está tendo seu curso de ser interrompido pela dominação da técnica. E o perigo reside nesse fato de o ser humano não estar agindo conforme o seu modo próprio de ser, mas está impregnado, dominado pelo modo de ser da técnica, e nem se percebe disso. O perigo é não se enxergar a estrutura e se criticar a técnica de uma forma técnica. Ao nivelar tudo pelo ôntico, né, tudo pela matéria, a técnica impede uma relação mais autêntica, mais essencial. Na essência da técnica, da técnica moderna, não há uma escuta, há só uma reação imediata. A técnica exige automatismo, mecanicismo. A escuta é o estar aberto a, é uma manifestação de liberdade que essa exigência da técnica impede e faz esquecer. Heidegger, então, pensa a essência como aquilo que dura no âmbito de uma situação epocal, de um período e de um tempo na história do ser. A essência nunca aparece claramente. Todas as situações têm um certo grau de velamento. Nosso modo de acesso às coisas é sempre incompleto, nunca há um desvelamento total. O ser só se mostra através dos entes, que têm um modo de ser. Só se conhece um ser a partir do modo como ele me aparece. Compreender a realidade como disponibilidade é característico da era tecnológica. E esse é o perigo, segundo Heidegger, pois com o nivelamento ôntico, né, tudo é matéria disponível para as nossas necessidades, o que fica velado, o que fica escondido é a estrutura do próprio desvelar, a estrutura do ser. Dessa forma, sob seu domínio, a técnica impede o desvelamento do real. Para Heidegger, o perigo não é a técnica em si, mas é se criticar a técnica tecnicamente, pois a técnica é autorreferente, sem questionamentos sobre a disponibilidade, né, achando que é normal isso, que é só isso, essa é a única possibilidade de existência. E a salvação, para Heidegger, não é da ordem da ação, mas é da ordem do pensamento, que talvez, ele considera talvez a forma mais radical de ação. Perguntar e responder são a praxis da técnica. E o desvelar não está na resposta, mas está no questionar. Tá? Então, em relação à reflexão sobre a técnica que Heidegger faz, eu acho que esses são os pontos, assim, isso aqui sintetiza, né? A técnica moderna, ela promove o esquecimento do ser dos entes da natureza, enquanto a técnica pré-moderna, ela considerava esses entes e trabalhava no sentido de, o homem trabalhava no sentido de colaborar com a natureza para que esses entes pudessem atualizar o mais plenamente possível suas potências, tá? Tudo bem? Alguma pergunta aqui sobre esse pontinho do Heidegger? Então, vou seguir agora com as reflexões jonasianas. Tá? E aí, o título dessa parte do Jonas é a técnica como objeto da filosofia e da ética. E essa síntese que eu vou apresentar é a síntese dos 2 primeiros capítulos de um livro chamado Técnica, Medicina e Ética. O primeiro capítulo é Por que a técnica é objeto da filosofia, e o segundo capítulo é Por que a técnica é objeto da ética. Então, aqui, esse texto é uma síntese desses 2 capítulos, e intitulado, então, A Técnica como objeto da filosofia e objeto da ética. E agora é só Jonas aqui o tempo todo, tá? A técnica... A técnica penetra em todos os momentos da existência e em todos os campos de atividade dos seres humanos. Citando Jonas, né? Vida e morte, pensamento e sentimento, ação e sofrimento, ambiente e coisas, desejo e destino, presente e futuro. Assim, a técnica se tornou a questão central e urgente da sociedade e, portanto, transformou-se em um legítimo tema da reflexão filosófica. Jonas afirma que a situação atual exige um esforço no sentido da elaboração de uma filosofia da técnica, que é o que ele vai tentar fazer. Ele vai dar sua contribuição para esse campo. A tecnologia contemporânea nos mostra sua mais autêntica ambiguidade. Ela pode se relacionar à utopia do progresso, que acredita que tudo que vem depois é melhor, tudo que vem à frente é melhor, ao mesmo tempo em que essa técnica, a atividade técnica moderna, também ameaça a existência de nossos descendentes. Segundo Jonas, a técnica moderna se caracteriza por uma reação não linear, mas dialética entre meios e fins.
Novos conhecimentos inspiram novas tecnologias, ao mesmo tempo que as novidades técnicas podem servir de inspiração para objetivos inauditos, bem como permitir-lhes a produção. E mesmo forçar-lhes a necessidade, graças à nova possibilidade técnica que se apresenta, né? E isso, assim, todo mundo vive isso. Sai um iPhone, sei lá, da 7ª, 8ª geração, todo mundo quer, precisa do celular novo, embora o seu modelo antigo esteja funcionando plenamente, né? Aí, assim, já tive vários amigos, pô, tu não quer um celular novo? Tu não quer o meu iPhone? Você está com essa coisa há mais de 10 anos. Eu não preciso, não. Eu, particularmente, não gosto de andar com internet no bolso, né? Tenho internet no computador em casa, no notebook. Então, isso incomoda as pessoas. E foi muito interessante no seminário Ranjonas do ano passado, em dezembro, vários professores tinham celulares como esse, né? Porque não tem necessidade, isso aqui satisfaz alguma necessidade. Se eu não preciso ter internet full time, por que eu vou ficar comprando aparelho celular todo que, não é? Então, essa obsolescência programada, isso é uma característica do sistema de consumo que nós vivemos, que a gente troca os objetos, não porque eles quebraram ou porque eles não servem mais, mas porque apareceu um melhor. Aí a gente abandona aquele, mesmo que aquele ainda seja útil, né? Isso é um problema gravíssimo. Isso, do ponto de vista ecológico, é uma alucinação, assim, porque parece que a natureza é infinita, parece que o planeta é infinito. Que aí você pode ficar trocando celular, de carro, de ano em ano, e que a natureza está sempre se refazendo. Não dá. A gente, esse ritmo de produção e consumo, essa obsolescência programada, talvez seja um dos maiores crimes, né, que se tem feito de 100 anos para cá. Porque isso foi a partir dos anos 20. O primeiro material produzido com obsolescência programada foram as meias finas de mulher, meias de nylon, que eram muito grossas e tal, e aí o dono da fábrica, de uma dessas fábricas grandes que existe até hoje, contratou engenheiros para programar uma fibra que ficasse mais fina, que projetasse, e que durasse menos para aumentar o consumo. E alguns desses engenheiros se rebelaram e acharam isso um crime, né, assim, contra o consumidor, e foram mortos, assim, sabe aqueles acidentes, tipo filme de FBI, né? Então, assim, essa história, isso vocês encontram um documentário no YouTube sobre obsolescência programada, tá? Então, Jonas aponta então que a técnica inspira novos objetivos, né, nunca pensados, permite a produção desses objetivos e força a necessidade desses objetivos, né? Graças simplesmente ao fato da possibilidade técnica, né, de produzi-los. A técnica cria, então, novos objetos de desejo humano, muitas vezes desnecessários e estranhos, e assim cria um número cada vez maior de tarefas para si mesma. A relação dialética entre os meios e fins se mostra aí mesmo, aí vou citar Jonas. Objetivos que, em princípio, se produzem sem serem solicitados e, quiçá, casualmente, por feitos da invenção técnica, convertem-se em necessidades vitais quando se assimilam à dieta socioeconômica utilizada e apresentam à técnica a tarefa de seguir, tornando-os seus e de aperfeiçoar os meios para sua realização. A palavra progresso, ela não designa em si um valor, mas ela também não é neutra. Ela contém a noção de que o que vem depois é sempre melhor do que o que era antes, segundo parâmetros técnicos. A técnica moderna apresenta um vigor proveniente de muitos fatores, dentre os quais Jonas destaca a pressão da concorrência, seja pelo benefício, mas também pelo poder, por segurança, por prestígio, como um perpétuo movens, né, um movente perpétuo da universal apropriação das melhores técnicas. Bem como o crescimento populacional também é um fator que pressiona o desenvolvimento técnico, e mesmo a depredação da natureza, decorrente da própria ação técnica, também demanda soluções técnicas, né? A autorreferência da técnica é mais um fator determinante para o seu progresso, pois ela mesma cria problemas que ela mesma deve resolver a partir de técnicas mais avançadas. Esse impulso da técnica se aproxima da utopia de uma vida sempre melhor. Some-se a esses fatores estimulantes do desenvolvimento técnico-científico a orientação capitalista para o lucro sempre crescente, que só é possível com a criação de novos sonhos de consumo ou de inovações, né, pela indústria e pelo comércio. Tais sonhos, muitas vezes, são desejos desnecessários que empobrecem os sonhos verdadeiros e tiram a espontaneidade das causas.
A sociedade ocidental desenvolveu e continua cultivando uma infinita vontade de poder sobre o mundo das coisas, que no pensamento de Heidegger se converteu no seu destino. As nações de nosso tempo necessitam da tecnologia para dominar e controlar suas populações e territórios, para se manterem. E, quanto mais centralizado o Estado, maior a necessidade das inovações técnicas nas áreas de informação, comunicação e transporte. Jonas sustenta que nenhuma das causas da hegemonia técnico-científica, e nem todas elas em conjunto, pode esclarecer completamente a civilização tecnológica, embora possam a explicar, de alguma forma. Todos esses fatores que a explicam têm em comum a premissa da possibilidade de um progresso ilimitado e compartilham a crença de que sempre o que vem depois é melhor. E esse é o ponto que a gente, na próxima aula da ética da responsabilidade, é fundamental da ética da responsabilidade. É criticar, combater, analisar, investigar e criticar essa crença, né, na utopia do progresso. Né? Será que o progresso é sempre bom? Né? Enfim, mas criticar não quer dizer que seja contra a técnica, né? Mas há que se ter uma postura crítica, porque o desenvolvimento tecnológico está carente de limite, não tem limite. Esse é que é o problema. Isso que Jonas vai defender, que é preciso ter um limite, tanto para o desenvolvimento técnico quanto para o desenvolvimento científico. Um limite ético, um limite de sacralidade, um limite de inviolabilidade, um limite de respeito à dignidade dos entes. Tá? Então, ainda deve-se observar o fato complementar a essa crença, né, que tudo que vem depois é melhor, a crença da utopia no progresso. Cada descoberta técnico-científica abre novos caminhos, e isso permite inesgotáveis possibilidades. Então, a situação se tornou muito mais complexa, muitas coisas inéditas apareceram, e por isso ele defende a necessidade de uma nova ética. Né? O hábito pode embotar nosso espanto diante dessa crença na virtual infinitude do progresso. Segundo Jonas, a ligação entre ciência e técnica própria de nosso tempo está fundada na investigação científica sempre maior e mais abrangente da natureza. O processo de obtenção do conhecimento da ciência é um projeto sem fim rumo ao infinito. A cada nova descoberta, inúmeras possibilidades se abrem em níveis cada vez mais profundos e complexos. A técnica segue o caminho da ciência e adquire a possibilidade de inúmeras inovações. Para conquistar novos conhecimentos, a ciência precisa de uma técnica cada vez mais avançada. Assim, tanto a tecnologia infiltra-se na ciência, quanto a ciência infiltra-se na tecnologia. E é daí dessa ideia que surge o termo tecnociência, que é uma coisa característica do nosso tempo, porque antes da modernidade, ciência e técnica eram coisas bem distintas. A ciência é a teoria pura, é o conhecimento, a técnica é a praxis. Na filosofia antiga, a gente viu bem, esses são dois campos bem distintos. No texto num dos dois a seguir, a gente vai falar sobre isso. Enfim, então, com essa relação, digamos assim, promíscua entre filosofia e técnica, né, se estabelece uma relação em que cada uma precisa da outra, ao mesmo tempo em que uma alimenta a outra, e esse comportamento é infatigável. Ele é autorreferente e se alimenta continuamente. Jonas conclui que, assim, a busca pela verdade cedeu lugar a um pragmatismo, de modo que o conhecimento teórico passou a servir à satisfação das necessidades e perdeu o seu valor intrínseco. Na antiguidade, a ciência era pura, ela não era aplicada, ela não tinha relação com a prática. Era um conhecimento contemplativo e não operativo. Hoje, a ciência não é mais pura, a ciência é aplicada, ela é operativa. O cientista pesquisa uma coisa já com o objetivo de buscar alguma aplicação técnica para aquilo. Então, a utopia do progresso promoveu o status da tecnologia, de modo que ela parece tão digna como os mais elevados fins, o que era um meio, porque a técnica, antes da modernidade, era um meio, não era uma finalidade em si mesma. Né? Então, o que era um meio passou a ser um fim. Assim, a tecnologia se tornou a tarefa central da humanidade e o progresso humano segue adiante com o aumento do poder tecnocientífico. As máquinas da primeira Revolução Industrial, no meio do século XVIII, não visavam a criação de novos produtos, mas a substituição do trabalho humano ou mesmo animal na produção. No princípio, assinala Jonas, os objetos da técnica moderna eram relacionados às mesmas necessidades básicas humanas que antes. O que mudou foi o modo de produzir, que se tornou mais rápido e mais eficaz.
Logo depois, a produção de máquinas passou a ser necessária e a fabricação desses novos produtos, as máquinas, abriu um novo caminho para a produção. Também o desenvolvimento industrial apresenta relação íntima com o progresso técnico. Entretanto, as inovações tecnológico-industriais incrementam exponencialmente a exploração da natureza e consumo de suas reservas. Assim, dentre os produtos tecnológicos, destacam-se os próprios equipamentos, cuja durabilidade não é dada mais pelo seu desgaste, mas sua obsolescência decorre do aparecimento de novos equipamentos tecnicamente superiores. Tal dinâmica estimula continuamente o consumismo. Jonas nos lembra que a descoberta e o uso da eletricidade foi um grande passo do desenvolvimento tecnológico. A eletricidade é uma força natural, abstrata, incorpórea, imaterial e invisível, cuja forma utilizável é produzida artificialmente por meio da transformação de formas brutas de energia, como a força hidráulica, térmica ou solar. O desenvolvimento da capacidade de transmissão da energia elétrica possibilitou a mecanização da vida doméstica, graças ao funcionamento ininterrupto de um sistema de produção e distribuição de energia que tornou os lares dependentes dessa energia. A eletrônica, fruto da eletrotécnica, já encarna um nível técnico-científico superior à sua origem. Se as tecnologias elétricas, químicas e metalúrgicas atendem basicamente às necessidades vitais do homem, dos seres humanos, a eletrônica, com toda a sua tecnologia de comunicação, que dela surgiu, aí estou citando Jonas, responde a necessidades de informação e controle criados unicamente pela própria civilização que tornou possível semelhante tecnologia e para a qual se fez, de fato, imprescindível. Com o desenvolvimento da biologia molecular e da genética, a tecnologia nos brindou com a capacidade de manipulação de seres vivos, tornando, assim, também o ser humano um seu objeto. Assim, a biotecnologia permite a possibilidade de mudanças do status ontológico do ser humano, nas palavras de Jonas, uma neutralização ontológica. A moça que me perguntou sobre o problema da engenharia genética, ela não está aí hoje, né? Porque é mais ou menos por isso, né? Aqui que está a resposta, né? Que quando, pela biotecnologia, né, torna possível que nós criemos novos seres vivos, ou mesmo mudemos certas características dos próprios seres humanos, né? Você pode alterar o genoma, né? Isso, para o Jonas, já é uma mudança do status ontológico do ser humano, né? E é uma espécie de neutralização ontológica, né? Esse ser humano que é criado pela engenharia, esse ser humano modificado, ou mesmo esse ser vivo criado por uma alteração da engenharia genética, promovida pela engenharia genética, pela ação do homem, já não é mais aquele ser autêntico. Então, por exemplo, o clone da ovelha Dolly já não tem a mesma autenticidade essencial de uma ovelha natural, que ela já foi produzida artificialmente, embora a clonagem não é ainda uma modificação, é uma fixação, né? Você reproduz um tipo já existente, então ainda não cria. Mas quando a engenharia vai lá e recorta um pedacinho, bota outro pedacinho e vai juntando, isso é engenharia criadora. E isso aí, a essência já não é mais autêntica, a essência já não é a mesma, né? Então, isso o Jonas chama de neutralização ontológica, uma reificação, uma coisificação, né? Que, sem dúvida, aí citando Jonas, sem dúvida nos permite fazer o que quisermos e nos nega, ao mesmo tempo, o guia para saber o que querer. Jonas prossegue. O anti-essencialismo, né, da teoria dominante, dessa hegemonia técnico-científica, dá ao ser humano uma liberdade carente de norma, né? E é isso que ele vai frisar muito, que a gente vai ver na próxima aula do princípio de responsabilidade e da ética do futuro. É preciso dar limites à ação técnica do homem, técnica e científica. Isso é a tese de Jonas. Essa é a tese de Jonas, tá? Entretanto, Jonas assevera que poucos cientistas, né, apesar, assim, ele reconhece que a ciência e a técnica gozam de uma liberdade carente de norma. Mas a maioria dos cientistas, são muito poucos, né? A maioria dos cientistas não questionam, nem pensam nisso.
elas utilizam esse direito como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Nem pensam, nem questionam isso. Então, são muito poucos os cientistas que questionam o direito ao exercício dessa liberdade total que a ciência goza até hoje. E isso, a gente vai ver daqui a pouco, é uma certa distorção, porque a ciência ela seria livre, essa liberdade total, essa neutralidade da ciência e da técnica nunca, mas da ciência, ela só era legítima, ela era verdadeira quando era ciência pura, porque aí está só no mundo da razão, está só no mundo da ideia, né, do pensamento. Quando entra a técnica e vai para a praxis, já entra na ação humana. Então, não pode ser neutro, porque toda ação humana vai corresponder a uma ética ou não, vai ser certo ou errado, vai ser bom ou ruim. Então, a técnica, esse é um mito que o Jonas tenta derrubar também, da neutralidade da ciência e da neutralidade da técnica. Tá? Então, a possibilidade de reelaboração do ser humano já é real. Por isso, diante desse quadro, devemos refletir sobre o que determina a escolha de nossos desejos. Tal possibilidade aberta pela biotecnologia exige um profundo pensar na imagem do ser humano, na autenticidade do ser humano. Tarefa essa que a filosofia deve assumir com esforço e diligência, visto o seu despreparo para essa tarefa que Jonas denomina de ser a primeira tarefa cósmica da filosofia. É desenvolver a ideia de homem, né? Que homem é esse que ele quer preservar? Que ser humano é esse que ele quer preservar? E eu acho assim que cabe perfeitamente extrapolar não só esse ser humano, como todos os entes, sabe? Os animais, cada um em si, precisa ser respeitado. Jonas defende essa dignidade ética de todos os seres, pelo simples fato deles existirem, porque se eles existem, né, eles encontraram um modo, como a gente viu na aula passada do princípio vida, um modo de relação com o ambiente que os mantém na existência durante algum tempo. E isso é suficiente para lhes conferir dignidade. Tá? Então, Jonas se opõe completamente a Kant. Kant diz que só os homens têm dignidade, as coisas têm valor. Né? Jonas não, tudo tem dignidade. Então, por ser uma forma de ação humana, a técnica está sujeita à verificação ética. Como todo poder humano, ela apresenta a ambiguidade de poder gerar o bem e o mal. Porém, a técnica em si é um modo especial da ação humana, graças ao imensurável aumento do poder que ela nos conferiu. Jonas conclui que os saberes éticos anteriores não são mais suficientes para a apreciação moral desse recente modo de ser da humanidade. Para ele, toda capacidade é em si boa, e que é o seu mau uso que causa o perjúrio, o malefício. Assim, é possível se fazer a exigência de que esse poder não seja mal utilizado. Então, esse é o limite que ele quer dar. A tecnologia contemporânea alcança uma escala inimaginável e, por mais que seja motivada pelos melhores desejos, sua extensa influência contém inevitavelmente efeitos nocivos que aparecem como inseparáveis dos benefícios. Por isso, o problema moral da tecnologia se mostra de grande complexidade, pois suas especificidades e suas intenções se perdem na larga escala. E é aí que se encontra o desafio, na ambiguidade da técnica, que reflete fielmente a ambiguidade humana. O homem pode ser bom e ruim. Mesmo o uso legítimo da técnica voltado para um bem possui um risco que pode se manifestar a posteriori. Por outro lado, a posse de uma técnica praticamente implica no seu uso. Assim, citando Jonas, à técnica está negado o livre espaço da neutralidade ética. Na técnica, o princípio maléfico é nutrido pelo benéfico e surge junto com ele e por causa dele. Assim, o perigo reside mais no sucesso de uma técnica do que no seu fracasso. Por sua vez, o sucesso técnico é solicitado e desejado pelas pressões relacionadas às necessidades humanas. E Jonas prossegue: uma ética apropriada técnica tende a entender a ambiguidade inerente à ação técnica. Então, a técnica não pode ser considerada neutra e é preciso ainda distanciar a posse de uma tecnologia do seu exercício, a fim de se realizar uma avaliação ética da tal inovação, porque hoje em dia isso é automático. Tem uma inovação técnica, ela logo vira modo de produção, né? Produz objetos novos e tal, e ela não para, né? Não há um limite, não há uma avaliação, não há uma crítica, né? Simplesmente porque se tem a crença de que o que vem depois é sempre melhor, né? A utopia do progresso. Então, a tendência à grande escala da tecnologia contemporânea torna, para o seu exercício,
pequeno o planeta em que vivemos e ainda põe em risco a manutenção de formas de vida, inclusive a forma humana, e mesmo toda a biosfera. Acrescente-se a isso que as nossas ações técnicas de hoje afetam a vida de populações humanas e não humanas inteiras em todo o globo e por um tempo longínquo no futuro. Só para ter uma noção, vocês lembram da usina de Fukushima, no Japão, que teve um acidente há 6 anos atrás? Ela continua vazando lixo radioativo no Pacífico até hoje, continuamente. Essas pessoas que virão, lembram-nos, Jonas, não foram consultadas sobre o uso dessas tecnologias. Quando a ação humana passou a possuir um gigantesco e inaudito alcance espacial e temporal, a larga escala, tanto no espaço quanto no tempo, as decisões tomadas a esse respeito constituem uma nova situação ética decorrente da hegemonia técnico-científica. E, segundo Jonas, a categoria ética que esse novo fato traz para o primeiro plano se chama responsabilidade. As exigências sobre a responsabilidade crescem proporcionalmente aos feitos do poder. Quanto maior o poder, o alcance da ação técnica do homem, maior a necessidade de uma ética reguladora. Diante do poder excessivo da ação técnica, a natureza mostra sua fragilidade e reivindica sua parcela do respeito que se deve a tudo o que é um fim em si mesmo. Então, tudo que é digno é um fim em si mesmo. Então, todos os seres, para Jonas, todos os seres, não apenas os seres vivos, mas mesmo seres inanimados, apresentam dignidade, simplesmente pelo fato de existirem. É preciso reconhecer a diversidade das formas de vida como um bem e incluir a preservação dessa diversidade no dever dos seres humanos. Essa compreensão é muito distinta da relação pragmático-predadora que o antropocentrismo dominante permitiu. Jonas sustenta que essa visão ampliada vincula o bem humano com a causa de sua vida em sua totalidade, ao invés de contrapô-lo de maneira hostil, e ortoga à vida não humana seu próprio direito. Assim, a proteção da natureza se torna um dever humano. A diversidade da natureza representa uma incrível variedade genética, um patrimônio formado ao longo de milhões de anos. O poder excessivo de nosso agir tecnológico exige esse dever, que inclui a proteção da espécie humana, pois nossa responsabilidade passou a incluir nosso próprio futuro, assim como o futuro das inúmeras formas de vida no planeta, que sofre com o abuso e o mau uso desse poder que os homens alcançaram. Assim, a responsabilidade humana se torna pela primeira vez uma responsabilidade cósmica, diz Jonas. Ética ambiental e direito ambiental constituem os primeiros passos na direção dessa responsabilidade ampliada, que é consequência do imenso poder de alcance dos nossos feitos técnicos. Jonas assevera a necessidade de uma profunda reflexão a respeito do que podemos arriscar. Devemos averiguar se nossas apostas tecnológicas são admissíveis. São categoricamente proibidas aventuras que possam pôr em risco a existência humana e a vida em geral, e essas peripécias devem ser contidas na sua origem, defende Jonas. Não sabemos, de fato, quanto o planeta suporta a expansão tecnológica, mas parece que, se já não ultrapassamos o limite do tolerável, estamos muito próximos disso. O problema, alerta Jonas, é que o brilho das conquistas técnicas, somado às necessidades reais, seduz nosso juízo e não avaliamos corretamente as consequências futuras de nossas ações técnicas. Esse é o primeiro dever da ética da responsabilidade: se empenhar diligentemente num estudo sobre as consequências de nossas ações, a fim de sabermos o que se deve evitar e o que se deve incentivar. A compulsão tecnológica embota nossa percepção do perigo e nos tornamos escravos da tecnologia. Os avanços tecnológicos parecem diminuir nossa liberdade ao nos seduzir para esse comportamento compulsivo. A tecnologia possui, então, essa capacidade tirânica que faz de nossas obras nossos senhores, forçando-nos a criar sempre mais e mais avançadas inovações. A reflexão filosófica deve se deter aí. Pelo bem da autonomia humana, aí citando Jonas, pelo bem da autonomia humana, a dignidade que exige que possuamos a nós mesmos e não nos deixemos ser possuídos por nossas máquinas, temos de trazer o galope tecnológico sobre um controle extratecnológico. Tá? E agora eu encerro, então, essa é a síntese que eu queria apresentar do pensamento de Jonas sobre a técnica. Tá? Aí, vocês querem fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu queria dar uns 5 minutos para um cafezinho para a gente ver a outra parte. Tá bom? Vai ter aquele microfone?
Você pegou aí de A a Z, né? Foi um monte de coisas, né? A gente vai ter uma aula sobre da eugenia à engenharia genética, onde o Jonas faz uma análise tanto da clonagem quanto da engenharia genética. Ele distingue os termos engenharia genética e manipulação genética. Manipulação é um termo mais amplo, que inclui a eugenia e a clonagem. Que a eugenia e a clonagem, elas não criam coisas novas, elas não mexem no genoma, elas ou evitam a geração, né? Assim, pessoas que estão doentes não se reproduzam, por exemplo, isso é um tipo de eugenia para impedir a proliferação de genes patológicos, genes ruins, vamos dizer assim. E na clonagem você elege um ser e repete ele. E na natureza não existe isso. Os raros casos de seres idênticos são só os gêmeos univitelinos, né? Que não é muito comum. Na natureza, o padrão é a diversidade, né? A gente sabe que cada ser é único, cada ser vivo é único. Somente no caso dos gêmeos univitelinos é que é o mesmo. Então, a clonagem, isso já é uma forma, aquilo que o Heidegger fala, já é uma forma forçada, né, do homem agir sobre a natureza, da ação técnica do homem. E a engenharia genética, ela modifica esse conteúdo genético que, em última instância, corresponde, de certa forma, ao que seria a essência, né? A essência imutável que fica no final são os genes, né? Os genes é que ficam, né? Não são as pessoas, são os genes que ficam. Tá? Mas a gente vai ter uma aula depois que vai falar mais sobre isso. Tá? Aqui, ó, pega ali. Seguindo... Não só, você sempre falou do aborto, a gente vai comentar sobre isso na aula sobre morte. Tá? Seguindo a mesma linha dele sobre a genética, você disse que o problema seria tanto mudar a essência quanto as consequências do desequilíbrio, né? Uhum. Então, para ele, o problema não é só o desequilíbrio que é alcançado com a mudança dos genes, né? O problema é a questão da essência mesmo. Isso, né? Porque quando um engenheiro cria ali no laboratório, pega por exemplo, isso já é possível, né? Um casal quer ter um filho, vai num geneticista, num médico especialista em reprodução assistida, e pode escolher se é homem ou mulher, se tem olho azul, se tem cabelo louro, se é preto, se é branco, se vai ter, quais as doenças que vai ter mais tendência de ter, probabilidades, essas coisas isso é muito plausível, né? E isso se afasta muito do que seria a nossa natureza essencial, a nossa autenticidade. Que nos seres naturais essas coisas são ao acaso, são aleatórias, né? Os encontros, assim, até antes de existir a engenharia genética, os bebês eram criados pelo amor, pelo desejo erótico, né, pelo contato de homem e mulher. Hoje, com a clonagem, você não precisa mais nem de ter os dois, o feminino e o masculino. Basta ter um óvulo feminino e qualquer carga genética de qualquer sexo que você faz um clone. Então, isso, Jonas mostra, né, é uma falta de respeito, é uma dessacralização da natureza. O homem está brincando de Deus, né? O homem está brincando de Criador, então, é um novo papel criador. E, para o Jonas, isso é perigoso demais, a gente não pode arriscar isso. Então, ele vê como... Né? Mas ele é meio voto vencido. Né? Ele vê como um problema intrínseco, como o Aristóteles, né? Acho que ele vê como um problema intrínseco à essência. Tem né? possibilidade disso, né? Porque não... Mas digo, é o mesmo princípio de essência, né? É o mesmo princípio de valor que ele dá a esse tipo de essência, né? Agora, o que também tem a questão de esses clones todos, eles todos são suscetíveis à mesma doença. Então, uma praga arrasa atingiu atingiu todos, porque como não há diversidade, né, um dos motivos também que se critica, né? Mas de qualquer jeito é aquela aprendiz de feiticeiro. Né? Você desencadeia um processo que vai repercutir por gerações e gerações futuras. De modo imprevisível. E você não tem mais controle. Sim. Essa é a questão consequencialista, mas ele tem um lado essencialista também. Tem. Ele é tanto essencialista quanto consequencialista. Porque, por exemplo, um utilitarista ele veria só o problema nas consequências do caso mas no caso dele ele vê o problema na essência mesmo. Só para confirmar mesmo. Tá bom. Vamos um cafezinho rapidinho, 5 minutos só.
tá? E a gente volta para ver o Gadamer, Ciência, Técnica e Valores Humanos, e o Obank, Medicina, Ética, Técnica e Metafísica. Não sei se foi o Heidegger ou se foi o Hans Jonas que diz, acho que foi o Heidegger, quando você falou sobre a distinção que ele fez sobre a ciência praxis e a ciência antiga, né? Ele defendia a manutenção da ciência pura, ou ele tinha uma certa tolerância à praxis? Né? Não dá para voltar atrás, né? A ciência se tornou aplicada. Tem que ajeitar, porque não pode ficar como está, né? Como está é muito ruim. Assim, tem muitas consequências negativas. Mas né? Caso fosse possível, não, o Jonas ele não tem não é nostálgico nesse sentido. Ele não dá para voltar. Você visita os conhecimentos e os pensamentos, os sistemas de pensamento antigo, porque o problema ainda não está resolvido, né? Não está esclarecido. Mas ele não quer dizer que assim, abandonemos todos a tecnologia e voltemos a ser caçadores-coletores. Não tem mais nem natureza para isso, com essa quantidade de gente. Né? Então, não é possível retornar a um estado não técnico, ou pré-técnico, né? Mas é preciso, digamos assim, tornar essa ação técnica mais ética, né? Tem que passar a ação técnica pelo crivo da ética, porque, diante desse mito da neutralidade da ciência e da técnica, a atividade científica e de inovação tecnológica ficou sem limite, desmedida. Esse que é o problema que Jonas aponta, não a técnica em si. Entendi. Tá? Obrigado. Então, agora nós vamos falar sobre algumas reflexões que o Gadamer faz a respeito da técnica, e o Gadamer vai fazer uma reflexão mais axiológica, mais relacionada aos valores. E vocês também vão ver a esteira heideggeriana dele aqui, né? Então, Gadamer, Ciência, Técnica e Valores Humanos. Há um saber acumulado pela experiência através da praxis que é continuamente reunido por todo aquele que vive. Esse saber é um saber subjetivo e cresce com a experiência que cada ser humano tem consigo mesmo e com seus semelhantes. Diferentemente, a ciência não depende de qualquer contextualização e serve para qualquer situação. A ciência reivindica ser a única experiência segura e reivindica ser o único lugar da verdade. Dessa forma, tudo se subordinaria à sua competência. E esse é um ponto que ele vai criticar, tal como Jonas, né? E o Heidegger. Praxis, ou prática, né, é sempre isso. Eu olhei no dicionário, existe essa palavra em português, né? Ela é a palavra grega, mas ela também já foi absorvida pela nossa língua. Praxis é sempre escolha e decisão entre possibilidades. E Gadamer evidencia o irredutível antagonismo entre praxis e ciência, ou praxis e conhecimento. A praxis exige decisões imediatas e o saber que se tem no momento da decisão é tido como saber seguro e total. A ciência não finaliza. Seu saber nunca é concluído, nunca é completo, mas é um permanente estado de pesquisa. A tarefa humana de busca pelo conhecimento apresenta-se continuamente como tarefa inacabada em direção ao sem fim. Essa frase é do Gadamer, mas o Jonas, eu falei uma frase muito igual a essa, né? Até a Idade Moderna, chamava-se de filosofia a reunião de todo o saber da humanidade. Enquanto o saber guia a praxis, a ciência, entendida como teoria pura, é um saber buscado por seu valor em si mesmo e não pelo seu significado prático. A partir do século XVII, a ciência deixa de ter o significado dado pelos antigos gregos e passa a ter como fundamento a experiência reprodutível. E, como experiência, é válido apenas o que é controlável, e o ideal de certeza passou a ser o critério de todo conhecimento. Os juízos teleológicos, tão bem aceitos pela Antiguidade e também na Idade Média, foram profundamente criticados e rejeitados na modernidade, graças à mudança da primazia da natureza qualitativa para a natureza quantitativa na época moderna. O racionalismo está nas bases das ciências naturais que se desenvolveram no século XVII e determinam, de certa forma, nosso mundo hoje, e transformaram-se em ritmo cada vez mais veloz e asfixiante em técnica. A ciência reconhece princípios no interior da rede de relações causais que, na praxis, estão entrelaçados indissoluvelmente. Ao isolar cada relação, medi-las, pesá-las exatamente,
a ciência tornou possível a introdução de fatores causais voluntários, né? Então, se busca o conhecimento da natureza para dominar a natureza. Então, se compreende os modos pelos quais a física se processa, né, opera, para poder interferir nessa operação. O saber que a ciência proporciona hoje está direcionado à capacidade de fazer e ao saber que domina a natureza, que é a técnica. A técnica não é um saber obtido como soma de experiências de várias situações de vida, mas é um saber que possibilita uma nova relação com a prática, que realiza a abstração, que isola as várias relações causais. O século XX é marcado pelo intenso e extenso domínio técnico-científico da natureza. A ciência tornou-se o primeiro fator da produção na economia e seu emprego prático criou a situação radicalmente nova da existência de uma realidade artificial. As consequências da ação humana antes da hegemonia da técnica incluíam desmatamento de florestas, o esgotamento e a esterilização de solos, a extinção de espécies animais pela caça, mas a humanidade resolvia esses problemas deslocando-se para novas áreas ou aprendendo a evitar tais consequências indesejáveis. A atividade do homem coletor-caçador não chegava a perturbar a capacidade de equilíbrio da natureza. Aí vou citar Gadamer. Hoje, pelo contrário, a exploração técnica das riquezas naturais e a remodelação artificial do nosso meio ambiente tornaram-se tão planificadas e amplas que suas consequências ameaçam o ciclo natural das coisas e desencadeiam processos irreversíveis em grande escala. O problema da proteção ambiental é a expressão visível dessa totalização da civilização técnica. A crença supersticiosa na ciência, eu adoro isso, é uma crença supersticiosa, é uma superstição, né? A crença supersticiosa na ciência que fortalece a irresponsabilidade tecnocrata com a qual o poder técnico se dissemina desenfreadamente precisa ser investigada. A expansão e a especialização crescentes da pesquisa geram uma inundação de informações que atrapalham a própria pesquisa e sua intensa especialização há muito deixou de ser orientada para o saber puro. Na era tecnológica, a ciência também faculta para si o poder de fundamentar radicalmente a vida social, rompendo o tabu da inquestionável autoridade da tradição. Essa ruptura é ainda mais efetiva e silenciosa nos setores submetidos ao domínio técnico e o automatismo racional tomam o lugar de decisões pessoais ou coletivas. Gadamer assevera que todo pesquisador deve ter consciência de sua crescente responsabilidade pelo futuro da humanidade. Todo cientista deve ter essa consciência de responsabilidade pelo futuro da humanidade. Fazer um parênteses aqui, isso é um problema, porque hoje a maioria dos cientistas é empregado de alguma indústria farmacêutica, de alguma grande indústria inovadora, então ele já perde muito da sua autonomia, porque o trabalho dele é tão alienado quanto o do operário. O fruto da pesquisa do pesquisador não é dele. O que ele descobre é da Merck, é da Bayer, enfim. Né? Então, a automatização afeta a prática social. Ela não reduz a distância entre o ser humano e máquina, mas evidencia que essa distância é intransponível. Quer ver? Eu vou dar um exemplo disso aqui, que ao invés de uma situação em que se transfere o poder de decisão à técnica, ao invés de ser uma decisão pessoal de uma pessoa ou de um grupo. A fila de transplantes, por exemplo, né? Na maioria dos países que faz transplantes, você tem uma central de transplantes. Essa central não é o médico que decide, é um sistema de computador que decide quais são os pacientes que têm prioridade nessa fila. Tá? Então, isso pode ser interessante, pode ser neutro, mas também pode ser inadequado, né? Pode ter consequências negativas. Né? Gadamer pergunta, o que os seres humanos querem com seu poder técnico? Essa pergunta está em consonância com o questionamento do para quê, né, exigido por Jonas, que a gente vai ver na próxima aula. Jonas quer que toda ação, assim, ele pretende que toda ação seja, antes de ser executada, seja respondida a pergunta, para que fazer isso? Né? Embora a posição especial do ser humano possa ser questionada como um certo resquício do preconceito teológico, né, como um certo antropocentrismo, e o conhecimento científico da natureza nos aproxime de outros animais, a diferença antropológica se expressa com clareza surpreendente. A possibilidade do pensamento teórico pertence apenas à praxis humana. Né? Você não vê formiga fazendo biblioteca, né? Minhoca publicando livro, fazendo congresso, né? Só os seres humanos que fazem esse tipo de coisa. Né? Então,
A linguagem é capaz de objetivar os fatos e os seus nexos, e, por isso, é fundamentalmente distinta da comunicação animal. Graças ao dom de teorizar, o ser humano tornou-se capaz de se distanciar dos seus objetos de desejo e de inibir sua cobiça. Mas a integração entre saber e fazer é sempre problemática. Do ponto de vista ético, afirma Gadamer, o saber se torna um dever, exatamente como pensa Jonas. É inteiramente obrigatório estar informado por meio da ciência. A praxis depende do saber geral e a aplicação concreta desse saber encontra dificuldades. É a faculdade do juízo que reconhece o caso da aplicação de uma regra geral em cada situação particular. Na nossa civilização técnico-científica, a relação entre saber teórico e ação prática é ampliada. Segundo Gadamer, quanto mais racionais as formas de organização da vida humana, tanto menos é praticada e ensinada a capacidade racional de julgamento. Ao submeter-se à racionalização técnica, o ser humano abre mão de sua liberdade e torna-se dependente do correto funcionamento da técnica. A essa supressão de liberdade soma-se a produção artificial de necessidades por meio da publicidade, que é uma outra falta de liberdade. O ser humano tornou-se dependente dos meios de comunicação, controlados por profissionais que decidem até que ponto a sociedade deve ou não deve ser informada. E Gadamer adverte, citando: quando somente o profissional pode emitir juízo e quando somente os profissionais podem julgar um fracasso que surge ou um erro do próprio profissional, como os erros técnicos do médico ou do arquiteto, isso significa que tal área se tornou, em certo sentido, autônoma, né? Isolada do todo da sociedade. Dessa forma, como consequência da autonomização, se recorre à ciência bem mais além da medida de sua competência. A autonomização se dissemina pelas profissões práticas graças ao apelo da ciência. Mas a ciência pura não garante a aplicação de seus saberes, porque, na prática, muitas coisas são relevantes. Existem muitas outras coisas relevantes do que o conhecimento, além do conhecimento científico. Ao assumir o critério da ciência objetiva levado ao extremo, o especialista expressa uma atitude autoritária e uma visão parcial e subtraída diante da objeção do leigo. Hoje, seria necessário que todas as atividades humanas fossem submetidas à política, tal como na antiga Grécia, porque toda capacidade científica, sob domínio da ordem econômica vigente, se transforma incessantemente em técnica, tão logo haja a promessa de algum lucro. Cada vez mais, nossa vida é influenciada pela ciência e, assim, todas as consequências da pesquisa sempre significam algo. Aí, citando Gadamer, o desenvolvimento da formação da consciência social e política não esteve à altura do esclarecimento científico e do progresso técnico da nossa civilização. O avanço tecnológico atinge uma humanidade despreparada. Todo aumento de conhecimento é imprevisível em relação ao seu significado e em relação às suas consequências. Cada novo conhecimento científico, cada inovação tecnológica tem consequências imprevisíveis, inauditas, nunca vistas antes. Até que ponto a ciência deve ser responsabilizada pelas nefastas consequências ambientais e na saúde decorrentes, por exemplo, do uso de fertilizantes e pesticidas químicos e de toda sorte de insumos agrícolas, bem como de conservantes e aditivos em produtos alimentícios industrializados e da modificação genética dos alimentos, ou ainda do gravíssimo problema dos resíduos plásticos e atômicos? E esses são apenas alguns exemplos das consequências de pesquisas científicas cujas aplicações técnicas degradam a natureza e afetam a saúde humana, a vida e a saúde humana e de todas as outras espécies. E, ao mesmo tempo, é sempre bem-vindo e desejado. Todo mundo quer o novo, né? A ciência tornou possível muitas capacidades que carecem de limites. O controle da ampliação dessas capacidades é uma tarefa da política. Os políticos dependem cada vez mais da informação científica, e isso aumenta a responsabilidade do cientista frente ao crescente significado que os resultados de suas pesquisas podem ter. Assim, ao mesmo tempo que o cientista tem de justificar a necessidade de uma investigação e dos seus resultados, ele tem de controlar seu próprio egoísmo profissional. Para Gadamer, somente uma ciência livre de dogmas serve ao saber do ser humano sobre si mesmo e à praxis. É preciso, então, resgatar os valores humanos essenciais, bem como os de todos os seres, para encontrar os limites que devem ser dados aos avanços tecnológico e científico, e assim preservar em plenitude a vida e o futuro. A ética de hoje precisa, então, incluir o homem, a natureza e os produtos da tecnociência, que passaram a fazer parte do seu novo ethos, e considerá-los em seus devidos lugares dentro do sentido do todo. Tá?
Então, essa reflexão do Gadamer é muito rentinha com o pensamento de Jonas, né? Acho que vocês puderam perceber, né? O Gadamer, para quem não conhece, é um filósofo alemão, nasceu em 1900 e morreu em 2002. Ele é o maior hermeneuta alemão, né? Ele tem um livro maior dele, se chama Verdade e Método, e essa reflexão que eu apresentei aqui está num livro tardio, um dos últimos dele, acho que de 96, chamado O Caráter Oculto da Saúde, onde ele faz uma reflexão sobre a medicina contemporânea. Tá bom? Alguma pergunta sobre a reflexão gadameriana? Sobre a técnica? Então, vou seguir para o último ponto, que é a reflexão do Pierre Robinck, né? Lembrando, o Pierre Robinck ainda está vivo, ele é considerado o maior comentarista de Aristóteles na atualidade, né? Esse texto, os que eu vou falar agora, é uma síntese de um capítulo de um livro, de um dos últimos livros dele, chamado Problemas Aristotélicos, Filosofia Prática. Tá? Então, sobre a questão da técnica e a metafísica. E a tese dele é muito interessante. Ele diz que a essência da técnica é a mesma essência da metafísica moderna, né? Enfim. Então, Robinck mostra que filosofia e técnica se relacionam desde as origens do pensamento. Os gregos entendiam a técnica como um modo fundamental da vida humana, como uma espécie de mediação entre o homem e entre o humano e o natural. A filosofia também vislumbrava essa mediação, mas de modo diverso, e mantinha com a técnica uma relação simultaneamente complementar e concorrente. Robinck acentua o aspecto da complementariedade, que afirma uma identidade essencial da atividade técnica, tal como os gregos a entendiam, com a atividade filosófica da metafísica ocidental. Do filósofo se espera um comportamento mais passivo do que ativo, mais contemplativo do que operativo. O pensador quer entender as coisas como elas de fato são e as deixa ser o que são. A teoria antiga nos mostra que a natureza é racional na sua essência e, por isso mesmo, ela é boa. Robinck ainda nos lembra que a palavra de ordem da ética estoica, o naturam sequere, seguir a natureza, também aparece em Rousseau, e este seguir a natureza se acompanha da condenação dos confortos excessivos e da renúncia às consequências não naturais do agir técnico, isso é, da renúncia às chamadas necessidades desnecessárias. Esse termo necessidades desnecessárias é do Epicuro, né? E que também é usado pelos estoicos, né? E parece, não tenho certeza, que o Rousseau talvez tenha sido o primeiro crítico da técnica, né? Quando ele mostra aí um perigo, né? Robinck também recorda Sêneca, né, que é um estoico romano. Sêneca fala de uma sabedoria que nos ensina a moldar nossos desejos, até mesmo a renunciar a todos eles. Para Sêneca, se seguimos a natureza, não desejaremos o artesão, não desejaremos a coisa produzida, né, a produção artificial. Para o estoicismo, a técnica se tornou uma sese interior, né? A técnica se tornou um modo uma busca da autolimitação dos desejos. Também para Epicuro, o ser humano não deve se afastar da natureza e, por isso, deve rejeitar desejos que não sejam naturais ou necessários. E aí eu vou citar vou citar o Robinck mesmo. Ele diz assim, a felicidade seria, ao mesmo tempo, teoricamente fundada pela afirmação da racionalidade do mundo e praticamente assegurada. Se a infelicidade resulta da inadequação do querer ao poder, os homens não farão sua felicidade procurando aumentar seus poderes para torná-los adequados a desejos por essência ilimitados, mas adaptando seus desejos às possibilidades imediatas que lhes oferece o ambiente natural. Robinck questiona se a filosofia deveria ser considerada como um último refúgio do humanismo, como a guardiã dos valores, protegendo-nos da invasão das modas de comportamento e do pensamento técnicos. Nesse mundo destinado às vertigens conjugadas da produção e de consumo. Hoje, o ser humano se encontra atropelado pelos artefatos que ele mesmo produziu. Originariamente, a produção técnica visava a satisfação de desejos e necessidades humanas, mas hoje a técnica se tornou um fim em si mesma e exige sua própria reprodução sem outra finalidade além dela mesma. O ser humano se tornou escravo dos meios que criou para dominar a natureza. A técnica moderna altera o ambiente natural, tanto quanto cultural, de comunidades inteiras, com o único fim de satisfazer, por exemplo, a demanda de mão de obra.
E a produção não está orientada para as necessidades reais da coletividade, mas com o auxílio precioso da publicidade, são criadas necessidades artificiais desnecessárias para manter o sistema produtivo com seus imperativos de rapidez e eficiência. Na civilização tecnológica, a informação e a comunicação tomaram o lugar do diálogo espontâneo. O excesso de racionalidade, conclui Obank, tornou-se uma forma de dominação e de opressão. Obank reflete se a filosofia deveria protestar contra as agressões da técnica em nome do humanismo, da cultura e da natureza, tão intensamente desrespeitada. Ele assevera que a filosofia teria o direito de lembrar à técnica, pelo menos, as suas origens e finalidades humanas. Os avanços tecnológicos são altamente sedutores e irresistíveis, e, ao mesmo tempo, suas consequências são irreversíveis, de modo que não é possível, nem mesmo desejável, um retorno ao mundo pré-tecnológico, já que há regiões que não possuem desenvolvimento suficiente e que precisam de algum avanço. A filosofia, esclarece Obank, de certa forma contribuiu para o desenvolvimento global da técnica, pois foi a metafísica ocidental, moderna, que abriu o caminho para o desenvolvimento, as mudanças com suas consequências simultaneamente benéficas e prejudiciais. Aí, agora vem a argumentação de Obank para essa tese, né? A etnologia mostra que as técnicas artesanais surgiram e se desenvolveram simultaneamente em todas as sociedades e culturas. Obank busca esclarecer por que o desenvolvimento tecnológico moderno não é homogêneo em todo o planeta, porque algumas regiões são extremamente carentes de aparatos técnicos e porque o desenvolvimento industrial se deu em certos lugares. A ação técnica faz parte do modo de ser humano, ou seja, ela é universal. Mas a revolução tecnológica que inaugurou a modernidade se deu na Europa Ocidental exclusivamente. Obank tenta entender esse fato e mostra que as explicações econômicas se referem às consequências e não às causas desse fenômeno histórico. Assim, a acumulação de capital tornou possível a indústria. Mas por que apenas a Europa acumulou capital? Mesmo a descoberta do Novo Mundo já é uma consequência dos avanços técnicos e científicos que permitiram as grandes navegações e que começaram no período do Renascimento. Obank valoriza a explicação sociológico-religiosa, servindo-se daquilo que Max Weber mostrou em sua obra maior, O Espírito do Capitalismo e a Ética Protestante. Nesse livro, o Obank fala assim: se no interior da tradição cristã, o protestantismo, favorecendo o espírito de poupança e justificando o empréstimo a juros em nome do valor espiritual do tempo, contribuiu poderosamente para a acumulação do capital e, portanto, para o desenvolvimento do capitalismo. E aí, assim, de certa forma, é essa explicação que ele acredita melhor explicar por que o desenvolvimento tecnológico se deu na Europa Ocidental. Tá? Então, nesse livro, O Espírito do Capitalismo e a Ética Protestante, eu não conheço todo, mas já li partes, né? Há uma visada, assim, eu acho meio estranho, professor, me ajude se eu falar bobagem, mas, assim, tem uma visada de que o homem deve poupar, né, não gastar dinheiro, né, tendo uma vida casta, voltado para a família, né? E, ao mesmo tempo, o sinal de a riqueza é um sinal de bênção divina. É uma coisa boa. E eles, de certa forma, legitimam, aprovam a exploração do homem pelo homem, que o Marx, né, não suportava. Então, é legítimo, dentro dessa visada da ética protestante de Weber, você criar fazer uma fábrica e explorar o operário. Entendeu? Assim, dar o salário e alienar o trabalho do operário. Isso fica ali, é legítimo, entende? Então, o Obank aponta para esse fator que é próprio da Europa Ocidental, né? Então, sem dúvida, os avanços da ciência da natureza foram determinantes para a revolução tecnológica da modernidade. E Obank sublinha que foi mais especificamente a matematização da natureza. Porém, outros povos, como os chineses, por exemplo, eram muito desenvolvidos na matemática há muitos séculos, mas lá não se deu o mesmo processo de tecnização que se deu na Europa Ocidental. A hipótese de Obank é que foi uma ideia filosófica sobre a relação entre o ser humano e a natureza e sobre a relação entre a teoria e a prática que fez com que a hegemonia técnico-científica tivesse aqui seu lugar, aqui na Europa Ocidental, né? Os antigos gregos opunham as ideias de ciência, episteme, à ideia de técnica, ou techne. A episteme é o saber teórico, fruto da contemplação. A natureza é o objeto da episteme, mas que nunca pode ser plenamente esclarecido, porque é sempre contingente, né? Você tem dia, noite, inverno, verão, calor, etc., umidade, secura.
A ciência antiga não estava vinculada à técnica como hoje. A técnica só age sobre aquilo que pode ser diferente, que você pode mudar, sobre o contingente, enquanto a ciência quer o conhecimento da verdade absoluta, né? Para Aristóteles, a técnica é uma imitação da natureza. Ela, de alguma forma, busca preencher as lacunas que a natureza deixa, mas faz isso exatamente por imitar a natureza em suas finalidades. A técnica antiga não queria transformar nem melhorar a natureza, mas queria imitá-la na sua perfeição. Não criava uma sobrenatureza, nem humanizava a natureza. A técnica antiga naturalizava a natureza e ajudava a realizar a sua própria essência. Assim, a técnica antiga não provocava a natureza, ela não constrangia a natureza, mas a ajudava a tornar-se aquilo que ela é. Para os antigos, a natureza era o ideal e a norma que esclarecia os limites naturais da ação técnica dos seres humanos, eles mesmos seres da natureza. Entretanto, na modernidade, a compreensão que se tinha da natureza mudou completamente e a noção de finalidade foi totalmente banida. A natureza passou a ser um meio inerte, indiferente e homogêneo, como a gente viu a disponibilidade, né, do Heidegger, e que pode ser matematizado em relações necessárias. O ser humano moderno se vê fora da natureza, não é mais parte dela, e crê poder impor sua vontade a ela. Francis Bacon explica que a ciência e poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito, pois a natureza não se vence, senão quando se lhe obedece. Então, é conhecer os processos da natureza para justamente, a partir daí, dominá-la. E o que a contemplação apresenta-se como causa é uma regra na prática, né? Na modernidade, a obediência à natureza visa a sua dominação. Descartes afirma que basta utilizar as forças da natureza como instrumentos para nos tornarmos senhores e mestres dela. Hobsbawm questiona essa crença, lembrando que a natureza obedece a leis necessárias e o ser humano não pode impor-lhe sua própria vontade. Hobsbawm assevera que a natureza só é passível de manipulação e exploração na mesma medida em que ela pode ser objetivada e calculada. A ciência moderna desaprendeu a ver a natureza como domicílio humano e passou a vê-la como matéria-prima para o trabalho, que pode ser usada para qualquer fim que o ser humano queira. Nos dizeres de Heidegger, e aí eu cito um pedacinho do Ser e Tempo, página 119. A mata é reserva florestal, a montanha é pedreira, o rio é represa, o vento é vento nas velas. Aquilo que eu falei, né? Já esquece o ser do vento, do rio, da montanha e vê o que aquilo pode... serve para fazer pedra, serve para mover a vela do navio, etc. Assim, a partir da modernidade, a técnica não se opõe mais à ciência, mas é a sua aplicação. Então, nos antigos, ciência e técnica eram duas instâncias mais ou menos opostas, né? Uma era pura, outra operativa, uma contemplativa, outra operativa, né? E, na modernidade, elas passam a ser complementares. Hobsbawm sublinha que a ciência que se deixa aplicar já é constituída tecnicamente. Então, essa ciência que visa a técnica, ela já é tecnicamente fundada. A modernidade é marcada pela tecnização das ciências mais do que por suas aplicações técnicas, ou seja, a ciência moderna mecanizou a natureza, pois passou a se interessar apenas por aquilo que se compara a funcionamentos maquinais e que se esclarecem quando tecnicamente reconstituídos e reproduzidos. A ciência moderna aparece à medida em que a razão humana intervém ativa e tecnicamente sobre a natureza. O cientista passou a provocar a natureza com suas experimentações que visam obter da natureza as respostas que o cientista deseja. Hobsbawm sustenta que a ciência moderna se apoia em um a priori técnico caracterizado pela matematização. Essa concepção moderna da ciência deriva da concepção moderna de subjetividade, que, segundo Hobsbawm, induz o sentido do ser ao ente. Né? É o sujeito, né, que dá o sentido ao objeto que ele vê, que ele experimenta, que ele entra em contato. Então, o professor francês, Pierre Hobsbawm, nos lembra que esse elo essencial entre metafísica e técnica modernas foi claramente revelado por Heidegger. Esse é o momento em que o ser humano deixa de ser o pastor do ser para se tornar o senhor do ente. As sociedades industriais nos mostram que a racionalidade, que no início de sua ascensão nos emancipou da metafísica medieval escolástica, pode se tornar instrumento de opressão e de alienação, se a reflexão se restringir a ela. Hobsbawm sugere que a razão técnica é uma razão pervertida e empobrecida, tal como Jonas fala.
e que, para nos libertarmos dela, a metafísica moderna será de pouca valia, pois, se Heidegger estiver certo, a essência da técnica moderna é idêntica à essência da metafísica moderna. Então, essa que separa o sujeito do objeto, que separa o homem da natureza. Então, segundo Obank, à filosofia fica a tarefa de retornar ao pensamento grego originário, como se sugere desde Nietzsche. A metafísica grega, que era uma filosofia do ser e não uma filosofia do ser humano, da presença e não da representação. Pode, até certo ponto, nos oferecer o antídoto espiritual aos efeitos alienadores da técnica. Então, a metafísica grega, que era uma filosofia de ser e não uma filosofia do ser humano, da presença e não da representação. Pode, até certo ponto, nos oferecer o antídoto espiritual aos efeitos alienadores da técnica. A filosofia grega pode recuperar para a humanidade tecnológica o sentido da natureza e a compreensão de que somos parte dela, defende o Pierre Obank. O pensamento helênico pode também nos ensinar virtudes hoje praticamente ignoradas e reprimidas, como a serenidade ou a ataraxia, a imperturbabilidade da alma, a temperança e a prudência. Mas, adverte Obank, é necessário também reconhecer que a metafísica grega, sobretudo a de Platão, que reduziu o ser à ideia, favoreceu a matematização da ciência e da natureza. Para Obank, a filosofia deve se desligar dos sistemas de pensamento que ela mesma produziu, sem se interrogar sobre a sua legitimidade e sem perceber-se de sua contingência. Para o professor Obank, apenas o empreendimento histórico desconstrutivo pode fazer aparecer o arbitrário das formas de pensamento que nos governam hoje. Isso é bem importante. Ele sugere que a investigação de outras culturas que não tiveram o mesmo desdobramento do Ocidente, como a cultura africana ou as culturas do Extremo Oriente, pode contribuir muito para a reflexão crítica. Obank não defende uma renúncia à ciência e à tecnologia, tal como Jonas, mas quer integrar a função racional crítica e emancipadora a essas atividades humanas. Filosofia não é o oposto da técnica, mas é a sua consciência. A filosofia é a consciência da técnica, ou a sua má consciência. Então, é o seu acompanhamento crítico que deve ser exercido tanto na história da filosofia como na história da técnica. E citando, então, Obank, nesse sentido, a filosofia desmistifica a técnica simplesmente pelo fato de reconhecer na técnica o seu próprio rebento. Fazendo isso, ela não pretende destruir os seus efeitos, mas pretende desconstruir a gênese e, daí, relativizar o seu sentido. O distanciamento próprio da reflexão filosófica protege o mundo das ideologias justificadoras que a própria hegemonia técnica deu origem. Nesse momento, a filosofia é mais do que necessária ao equilíbrio espiritual, social e político da civilização tecnológica, defende Obank. E, como conclusão da aula, as reflexões sobre a técnica, então, apresentadas, convergem sobre a necessidade de se investigar mais sobre a ação técnica, esse fenômeno recente que modificou todo o cenário do mundo. Com as conquistas da ciência e da técnica, criamos um modo de ser que interage com o mundo natural de forma extremamente ambígua. Se, por um lado, esses avanços representam uma libertação, por outros, eles vêm prevalecendo no mundo de maneira desmedida e foram apresentando riscos reais e cada vez maiores para a manutenção da vida autenticamente humana, bem como de todas as formas de vida da biosfera. A autorreferência da técnica e a crença de sua neutralidade axiológica impediram, até agora, uma limitação crítica do seu desenvolvimento. Os 4 autores aqui considerados corroboram a tese de Jonas sobre a necessidade de se impor limites para as atividades científicas e técnicas, porque reconhecem os riscos inerentes à sua hegemonia. Esquecimento do ser, matematização e homogeneização da natureza, com sua consequente alteração ou mesmo destruição. E o que se quer é justamente o contrário, é a preservação da autenticidade humana, bem como a de todos os seres da biosfera. Okay? Muito obrigada. Eu vou fazer uma consideração, não é uma pergunta, mas é uma consideração sobre o que você falou bastante aqui no fim e que acho muito importante e que dá para resumir tudo o que foi colocado nesta tarde, muito qualitativo, muito rico, é nesses conceitos aqui que eu apanhei. Então, isso é fundamental, que a técnica deve ser subordinada à política. A política, né? A ética inclui o ser humano e a
técnica, coisa que não existia. Como no pensamento antigo, a técnica era aliada, tanto do ser humano como da natureza. Agora, pouco a pouco, a técnica, a tecnociência, inclusive se apoderaram do ser humano, subordinando-o a si mesma. Ela é autorreferente, não precisa do nosso pensamento para se desenvolver. Técnica chama técnica, ciência chama outro resultado científico, e assim por diante. Mas toda essa produção, ela finalmente tem que ser subordinada à política. Ou seja, porque a política, a filosofia, é a consciência da técnica. É isso que é. É isso que é. É aquilo que, em outras palavras, o mestre de todos eles, que é o Heidegger, diz que o homem precisa recuperar a sua capacidade meditante, portanto, né, um exercício mental de globalidade. A ciência não é global, a ciência é pontual e precisamos vê-la desta maneira, isto é, a ciência é preciso, ela não é inimiga do ser humano, ela se torna inimiga se nós a perdermos, isto é, deixarmos de colocá-la no espaço político e filosófico e a deixarmos se desenvolver autonomamente ao ponto de subordinar-nos a ela. Você falou sobre a matematização da natureza. Todos esses filósofos, eles veem como um problema intrínseco do conhecimento ou o excesso da matematização que seria o problema? O excesso e assim, a hegemonia é que só o que é matematizável tem valor, só o que é calculável tem valor, só o extenso que é possível medir, calcular, prever, experimentar, reproduzir igual, né? O aspecto afetivo, psicológico, espiritual, não dá para calcular, não é mensurável. Então, isso não interessa nem para a ciência, nem para a técnica. Tá? Então, não é, que nem a crítica, não é um problema. Que nem a crítica que você só fez. Considera isso. Então, a ciência não é ruim. O problema é considerar que a essência é o único lugar da verdade, que a verdade é a exclusividade da ciência. O Gadamer, como hermeneuta, nesse livro Verdade e Método, ele mostra que a verdade também aparece na história, na política, na filosofia, na religião, na arte. Né? Ele desenvolve muito essa parte relacionada à arte. Né? Então, o que esses filósofos todos que eu citei aqui condenam é essa reivindicação da ciência de ser o único lugar da verdade, ser o único reduto da verdade. Né? E como a humanidade, de alguma forma, ficou embriagada com a ciência, com o desenvolvimento tecnológico, hoje a gente fala, é científico, né? Aí pronto, já deu status. Não, isso aí é científico. Então, já é válido, já é poderoso, certo? É esse ponto que esses autores sugerem que a gente precisa observar criticamente. Tá? Porque a ambiguidade do homem aparece na ambiguidade da técnica e da ciência. Certo? Certamente, por exemplo, quando o Oppenheimer descobriu a energia atômica, ele não pensava em que ia ter uma bomba atômica ali pouco tempo depois, né? Poucas décadas depois. Dizem que o Santos Dumont se suicidou porque ficou muito desgostoso quando viu os aviões serem usados na Primeira Guerra. Entende? Assim, as coisas extrapolam, né? Os descobrimentos técnicos, eles fazem parte da humanidade, né? Não é esse negócio de propriedade de patente é muito discutível, né? Porque um descobrimento científico, ele é resultado de toda a história da humanidade acumulada, né? Então ele pertence ao todo da humanidade. Então o cientista não tem aquele domínio sobre o uso da sua produção científica. Mas então a crítica deles é exclusivamente a como se usa os produtos da ciência. Isso, exatamente. E não especificamente a ciência como um método de conhecimento. A ciência é o modo de ser do homem, tal como a técnica. O reducionismo é que é condenável, né? O reducionismo. Verdadeiro só é verdadeiro se for científico.
Você só aceita como verdade alguma coisa que é cientificamente confirmada. O método científico, ele já predetermina o que pode ser conhecido e o que não pode. Né? Se o método científico supõe a experimentação, a hipótese, a experimentação e a confirmação da hipótese, onde não haja experimentação, não há possibilidade de conhecimento científico. Mas não quer dizer que não se alcance um saber sobre essa esfera e que esse saber seja menos válido do que o saber científico. Então, o problema é essa exclusividade de se atribuir valor só ao conhecimento que é obtido através do método científico, que é excelente, que dá resultados maravilhosos, né? E se esquecer todo o outro lado de cultura, de valores, de significados, de sentidos, que não são passíveis de experimentação, de hipótese, não são passíveis de serem abordados por um método científico, entende? Então, o que eu vejo muito né, é a influência do cartesianismo como sendo, né, a redução do confuso ao distinto, a redução do obscuro ao claro, a redução do complexo ao simples. Você tirou do caminho tudo aquilo que não seja claro, distinto e simples. Então, o que é claro, distinto e simples? O número, a matemática. Tá? Então, daí o mode geométrico, né? O método cartesiano, copiar o método da geometria como sendo mais perfeito, mais certo. Né? E isso jogou no lixo, tirou do plano da ciência, do conhecimento objetivo, do investimento, da investigação, toda a parte referente a sentidos, significados, valores, cultura. Afetos, tudo isso. Porque não são matematizáveis. Né? Então, você discute se a história é ciência ou não é ciência, se a psicologia é ciência ou não é ciência, né? A antropologia, se é... Tudo que lida com significados, valores, sentidos, tradições, né? é questionável se está na linha da ciência ou se é mito. Produto da imaginação, da poesia. E o que justamente Gadamer defende é isso, que há uma fundamentação para as ciências humanas, né, que é distinta da fundamentação das ciências matemáticas da natureza, porque o objeto é outro. Né? O objeto de conhecimento é outro. Mais algum comentário? Uma coisa que eu queria ainda... Porque a gente vê que há uma retroalimentação, né, como você falou, da economia e da tecnologia. Né? A tecnologia gera lucro e esse lucro é reinvestido no avanço tecnológico e a coisa vai... Então, essa dinâmica, economia e tecnologia, deixou de fora a ecologia. Né? E aí, toda a destruição da natureza que aconteceu. Então, talvez a novo nome da ética hoje seja ecologia, né? Que é o que o banco chama de ecoética. Né? Porque aí é nosso habitat, é a nossa casa. Né? É a consideração do todo. Né? O problema dessa retroalimentação, né, entre o capitalismo e a ciência, né, o capitalismo só se desenvolveu graças às inovações tecnológicas. Né? O desenvolvimento do capitalismo acompanha o desenvolvimento tecnológico. Só que esse procedimento em busca, em termos da técnica, né, tudo que é novo é melhor. Em termos de capitalismo, a busca dos lucros constantes e crescentes, constantes e crescentes. Assim, é sempre ter lucro e sempre lucros crescentes. Isso é insustentável diante de um ethos que é limitado, diante de um planeta que tem limites. A ecologia vem nos alertar quanto a isso. Olha, esse procedimento aí de lucros constantes, de progresso constante, não cabe num planeta que tem limite. Tá? Reduzir a recursos naturais. Né? Tem uma frase do Epicuro, que a gente falou, que ele diz: diante do infinito do desejo, a maior riqueza é pobreza. Olha. É o quê? A maior riqueza é pobreza diante do infinito dos desejos. Então, tá bom, então, gente?
Quarta-feira que vem a gente fala sobre a ética, princípio de responsabilidade e a ética do futuro ainda comigo. E na sexta já é a aula de paradigmas da bioética, tá? Ok, muito... pode falar. Tá, dá a última perguntinha, vamos lá. Eu não sei se eu consegui compreender totalmente. Fala um pouquinho mais alto, Né, o microfone é só para gravar, ele não Tá. ouvia. Não sei se eu consegui compreender corretamente, mas uma coisa que me saltou à mente aqui foi nessa proposição de que o homem é parte integrante da natureza, um ser natural. A ação humana não é uma própria realização da natureza? Não é a natureza realizando a si mesma? Nesse caso, incluiria inclusive a ação técnica? Sim, mas o que Jonas vai mostrar é que essa ação técnica, dessa forma moderna que a gente vive de 250 anos para cá, ela ameaça a existência de várias espécies, inclusive a nossa, porque ela altera e degrada a natureza. Então, é uma técnica perversa, né? E esse comportamento técnico só foi possível graças a esse reducionismo do pensamento moderno, né? Que vai facilitar a ação técnica no sentido de... vai incentivar a ação técnica do homem para a dominação da natureza. Essa visada não existia antes do século XVII. Então, o que a natureza construiu ao longo de 5 bilhões de anos, enfim, uma quantidade enorme de anos, a gente em 300 está correndo o risco de destruir completamente, né? Fukushima vazando radioatividade há 6 anos, lixo plástico no mar matando um monte de espécies. Então, esse comportamento técnico do homem, por mais que tenha trazido benefícios e independência, ele é intrinsecamente prejudicial à natureza quando desmedido, quando não pensado nas suas consequências, quando usado na visada cega, né, do lucro constante dos capitalistas e etc. Mas o próprio desenrolar da natureza, da existência, no tempo, né, ele não é permeado dentro do próprio evolucionismo, não tem o desaparecimento de espécies, não existe uma espécie de autoaborto dentro da própria natureza. Então, não seria chegada a vez do homem de se autodestruir? O anelo da ética jonasiana é justamente esse, de preservar, não só... Alguns até acusam o Jonas ainda de antropocentrista, porque como se ele visse, tivesse uma visada assim, de preservação do ser humano apenas. Mas ele entende o ser humano como um sistema integrado com a natureza. Então, o que ele deseja é que a natureza não seja destruída pela própria ação do homem. Tá? É porque ele diz, não é, no início do princípio de responsabilidade, que a natureza correu riscos ao deixar o homem aparecer. Isso porque exatamente. Ele foge à determinação da natureza, justamente. Nesse caso, não teria sido muito bom o meteoro ter caído talvez se viesse no século XVIII, enfim. Mas é um negócio que cabe a nós tomar consciência de que nós talvez sejamos a praga da Terra, né? E controlar nossas ações, dar limite às nossas ações. O problema é que a gente ficou muito poderoso, né? Que com a técnica moderna e a ciência, a gente pôde fazer coisas que nunca se podia imaginar e numa velocidade estonteante. Né? Na época de Aristóteles, você tinha um filho, você sabia exatamente como ia ser a vida do seu filho e a vida do seu neto. Hoje, a gente tem um filho e não tem a menor ideia do que vai acontecer. Né? Eu nasci há 50 anos atrás, nem imaginava computador, telefone, nem todas as casas tinham telefone, televisão ainda era preto e branco e tal. Né? Hoje, meus filhos com 4 anos brincavam de computador, né? Todos assim, a gente não imaginava que ia ser assim. E hoje, a nossa capacidade de imaginação não é suficiente para prever como vai ser o futuro daqui a 5 anos, porque as inovações vão aparecendo e vão abrindo possibilidades cada vez em maior número e em variedade cada vez maior, né? Então... Considerando que a gente seja natural, o problema não seria mais prático? É lógico, por isso é ético. Então, o problema não seria ser natural. Não seria a gente... É não respeitar a natureza, é considerar a natureza como um objeto de que a gente pode agir sobre ela à vontade, sem limites, entendeu?
é desprezar a dignidade da natureza. Esse é que é o problema. Porque se, mesmo com a inovação técnica e científica, nós desenvolvêssemos uma consciência de que tudo é digno, de que tem lugar para todo mundo, de que podemos conviver pacificamente, de que não precisa ter 10 carros na garagem e 150 pares de sapato dentro do armário, entende? Esse tipo de coisa. Por isso, os valores que Jonas defende são valores de simplicidade, de frugalidade, humildade, altruísmo, compaixão, né? Então, num espírito compassivo altruísta, você não vai ficar acumulando riquezas só para você, entendeu? Essa visada da acumulação de riquezas, ela seria ilegítima dentro de uma visada ecológica, né? Tanto que, assim, há muitas correntes de pensamento que mostram que não há uma até há uma grande população humana muito maior do que há tempos atrás. Mas os bens que existem no planeta, se fossem distribuídos adequadamente, ninguém morria de fome, né? A gente sabe, hoje a concentração de renda é pior do que na Idade Média. A concentração de riquezas, né? Você tem aquele 1% que tem mais da metade, tem mais do que os outros 99% da população. Acho que na Idade Média talvez não fosse assim, essa concentração tão estrita. Então, será que esse sistema que a gente criou, né, e que a gente vive é benéfico mesmo? Será que não existe outra alternativa? O problema da hegemonia técnico-científica e consumista é que eles mostram que essa é a vida, né? A pessoa nasce olhando ali o plim-plim da Globo, né? Acorda, estuda, faz faculdade, vai trabalhar, tarará, consome, viaja e tal. E é isso aí a vida, não pensa que pode ter outras formas de viver. Mas eu acho que o problema é mais amplo, porque não é só no capitalismo, é toda a sociedade industrial que está dentro dessa lógica. Né? No país comunista ou capitalista, contaminou tudo. Quer dizer, esse processo de produção-consumo, essa dinâmica que se criou, que passou a rodar sozinha. Né? Eu comentei na aula passada, né? O Jonas, no Princípio de Responsabilidade, ele dedica 80 páginas ao estudo do sistema liberal e socialista para ver qual sistema seria melhor para a implementação da sua proposta ética. E ele chegou à conclusão que nenhum dos dois presta. Todos os dois têm coisas boas e coisas ruins, mas ambos pecam porque ambos estão apoiados no desenvolvimento tecnológico. Né? Então, a gente vê assim, aonde teve a primeira revolução comunista na União Soviética, era um país agrário, não tinha indústria nenhuma, contradizendo a previsão de Marx, que achava que a revolução ia se dar em países industrializados. Se deu no país agrário. Qual foi a primeira coisa que o governo comunista fez? Os programas quinquenais de desenvolvimento de indústria para todo lugar e etc. Entendeu? Então, o Jonas mostra o problema, nenhum dos dois serve porque ambos estão impregnados da ideia de progresso tecnológico. Tá? E isso é que deve ser avaliado criticamente. Tá bom? Vamos ficar por aqui que já estouramos a hora. Tá ótimo, tá em pontinho. Obrigada, gente. Até quarta, então.